E o hospital ele nasce como, vamos abrir uma clínica 24 horas, vamos abrir uma clínica 24 horas com tomografia, e aí a gente foi evoluindo e falou, cara, acho que esse negócio aqui já virou um hospital grande, de grande porte, e aí vamos organizar equipes, serviços e qualidade. Ela sempre aceita tudo, então precisa tomar cuidado como planejar e quão otimista ou quão não otimista você é, mas a gente vem no nosso crescimento seguindo sim o que a gente previu, óbvio que com desafios que a gente talvez não tinha previsto, não é só sobre número, eventualmente é sobre maturidade de pensamento. Então, no geral, decisões difíceis não são tomadas no dia. Elas são conversadas num dia, a gente espera dormir, a gente acorda e volta. Se a decisão for a mesma, tá beleza. Se ela for mais ou menos a mesma, a gente pressão dos planos de saúde e talvez a gente esteja vivendo 30 anos para trás do que a medicina humana passou. Hoje eu estou aqui em São Paulo, capital, para conhecer o Hospital Amarvetes e contar um pouco da história desse hospital de ponta. A gente está aqui numa região nobre da cidade e contar para vocês como que nasceu esse hospital. Quem está me recebendo aqui é o Matias, diretor do hospital, e ele vai contar um pouco da história do hospital e trazer mais aprendizados sobre gestão. Ele está há muito tempo aí no mundo corporativo, no mundo dos negócios, e tem várias ideias muito boas de como a gente pode profissionalizar os nossos negócios. Matias, bem-vindo, obrigado aí por receber a gente aqui no seu hospital. Obrigado, Leandro, obrigado pelo convite da gente bater um papo e espero que seja um papo enriquecedor aí, é sempre legal contar a nossa história. Muito bom. Pra gente começar então, Matias, conta pra gente, né, da onde que surgiu a ideia do hospital. O hospital tem alguns anos que inaugurou e veio com uma proposta diferente para o mercado. Conta pra gente qual que foi essa ideia. Bom, vamos lá. O hospital ele nasce da jornada de um tutor, então talvez diferente de muito do que o mercado faz ou do que o mercado veterinário faz, que é um veterinário empreender dentro da sua área, a gente nasce por um cliente dessa área. Esse cliente, né, o nosso sócio investidor, ele tem uma jornada de diagnóstico e tratamento de uma cachorrinha chamada Bebê, que ao longo de entender que ela tinha hidrocefalia e ir diagnosticando outras condições e eventualmente chegar a uma visão de tratamento, ele enxergou que a experiência dele e o jeito que ele recebeu o tratamento poderia ser diferente, poderia ser melhor, e a gente nasce com essa visão de um cliente, de um tutor, para prestar um serviço diferente do que ele percebeu do mercado. Ele é uma pessoa muito astuta para negócios e oportunidade, entendeu também que o mercado veterinário é um mercado em expansão, a gente vê players diferentes do veterinário entrando nesse ramo, mas a gente nasce por conta de um tutor para fazer diferente, para que as experiências dos tutores sejam diferentes, numa visão mais acolhedora, numa visão de centralizar os serviços num lugar único, de ter algumas condutas talvez menos mecanizadas e mais humanizadas. Então o hospital nasce por um cachorrinho e pelo seu dono. Legal, então muito bom, né? Ver que é um mercado em expansão. A gente sempre trabalha isso com o pessoal, fala, né? Que tem muita gente de fora que quer vir para o nosso mercado, porque ele é bom. E às vezes a gente de dentro não valoriza e fica reclamando, né? A gente infelizmente vê isso bastante, mas é sim um excelente mercado, um mercado que pode ter um retorno muito bom e uma oportunidade de negócios muito grande. Super. Eu acho que tem a visão do retorno sobre investimento, tem uma visão também humana filantrópica de fazer o bem, mexer com saúde às vezes é sobre fazer o bem e de gerar um impacto positivo em sociedade. Então acho que isso também existe na balança, né, de quanto você consegue fazer um retorno e construir e qual é o legado que você deixa em sociedade, que são dois pontos super chaves para o nosso sócio investidor. Muito bom. Matias, a gente já está junto mais ou menos 1 ano e meio, né, fazendo trabalho de consultoria, de BI com vocês, mas a gente nunca conversou sobre como foi o planejamento da montagem do hospital. Isso é um ponto muito legal, porque tem muita gente que acompanha o nosso canal que quer montar uma clínica, quer montar um hospital e quer saber assim, como que eu começo certo. A gente também faz esse trabalho em consultoria, mas eu queria saber esses primeiros passos, quando vocês decidiram até inaugurar. Como que foi a escolha do ponto, escolha da primeira equipe, quais seriam os seus diferenciais? Como que vocês fizeram isso? Quanto tempo demorou para isso? Poxa, o hospital demorou para ser construído uns 2 anos, então no final
como foi montado, né? Foi montado um business plan de planilha. Então, temos uma ideia, tenho uma vontade, enxergo um potencial de rentabilidade e rentabilidade pessoal nesse mercado. Vamos botar isso no Excel e vamos entender, cara, se esse negócio para de pé. Então, acho que esse é o primeiro desenho. E aí, esse desenho foi sendo maturado para entender, tá, eu vou montar um hospital, que tipo de serviço tem nesse hospital, que tipo de coisas a gente vai colocar, em quanto tempo isso se paga, qual é o tamanho do investimento que a gente precisa fazer de equipamentos, quais eram os diferenciais na época, isso que acho que a gente acertou muito em construir algo que é diferente. Todo empreendedor vai falar que quer fazer diferente, fato, e precisa, porque essa é a vontade de empreender, mas acho que o diferente nosso é essa jornada e experiência das pessoas que estão envolvidas para que seja diferente do mercado. E vocês fizeram uma pesquisa de mercado mais estruturada para isso ou foi baseado no conhecimento que vocês já tinham do mercado? Não, a gente rodou pesquisas. Eu entrei no projeto um pouco depois dessas pesquisas, mas a gente rodou pesquisas para entender onde era o lugar, o que tipo de serviço, qual era o ticket, porque aí você tem abordagens de hospitais veterinários que tem uma abordagem talvez um pouco mais massificada ou uma abordagem um pouco mais, vou chamar de premium ou elitizada, e até no tamanho do facility, assim. Então, se pegar um prédio menor ou maior, te dá talvez capacidade de fazer mais ou menos volume, e aí isso, no final, tem sempre a planilha e tem sempre o real. Então, a gente hoje tem um ponto muito bom em Moema, em São Paulo, que é um diferencial, mas assim, às vezes você não consegue comprar uma esquina numa avenida, ou alugar uma esquina de uma avenida. Então a gente foi evoluindo para tentar entender o que era, e o hospital ele nasce como, vamos abrir uma clínica 24 horas, vamos abrir uma clínica 24 horas, isso de prancheta, né? Uma clínica 24 horas com tomografia, e aí a gente foi evoluindo para falar, cara, acho que esse negócio aqui já virou um hospital grande, de grande porte, e aí vamos organizar equipes, serviços e qualidade para que reflita o que a gente imaginou fazer. Então o processo foi mais estruturado, mas em algum momento orgânico, que a gente foi moldando o que era o negócio e ele foi crescendo em ambição. E esse exercício é muito válido, que é o que a gente faz junto com os clientes no planejamento. E independente do porte, né? A gente está falando do hospital, talvez quem está assistindo está pensando em montar uma clínica pequena na cidade interior. Não importa, é a mesma coisa a gente pensar, especialmente você falou, né? O tamanho da estrutura, porque depois a gente vai ficar com um custo fixo mais alto. E será que vai valer a pena ou não a gente ficar com algo, né? Um custo parado ali e a gente não está usando toda a estrutura? Por outro lado, né, a gente planeja uma estrutura pequena, daí lota e a gente não tem onde botar paciente. Então, é um exercício de reflexão muito importante para se fazer nesse momento inicial. Acho que muito importante e essas jornadas, né? Então, eu começo pequeno, tudo bem, mas e se eu crescer, eu vou para onde? Eu faço o quê? Eu tenho espaço? Eu tenho vizinho? Eu não tenho vizinho? Porque no final, todas as jornadas de crescimento envolvem eventualmente o crescimento físico, né? Às vezes você fala, pô, se eu não tenho um lugar próximo para crescer, ou eu cresço para cima, ou eu vou crescer num outro endereço, mas um outro endereço te exige mais time de back-office, mais recepção. Então acho que essa visão de planejamento e organização é super importante. O ponto é muito importante. Hoje, 30% dos clientes é cliente que passa aqui e nos vê. E aí também existe uma visão talvez de sorte / estratégia de você falar, pô, vou achar um ponto, vou bancar um ponto mais caro, vou entender que esse negócio vai parar de pé em algum momento. Então acho que tem bastante coisa para refletir em visão de planejamento e não ficar engessado. Eu acho que você vai reordenando suas prioridades, mas sempre com uma visão estratégica de onde quer chegar. E hoje você tem essa visão das coisas muito rápidas, muito ágeis, né? Você acompanha muito esse mundo das startups e que às vezes colocam o plano de negócio como uma ferramenta obsoleta que não vale a pena fazer. E eu sempre tento confrontar quando a gente fez os planos de negócio. Recentemente eu acompanhei outro cliente nosso aqui de São Paulo que a gente montou todo o planejamento, ele foi muito cuidadoso com a escolha do ponto, a gente fez todo o planejamento financeiro, falamos dos cuidados com a equipe e depois eu fiz um acompanhamento com ele. E sim, os planos que a gente previu se concretizaram, na verdade foi bem melhor. Foi bem mais rápido o retorno do investimento. Queria saber como foi daquela sua planilha e depois na realidade, né? Como que foi esse exercício de previsão, se ele se concretizou ou não. Então,
de planilha e realidade, né? O papel aceita tudo. Então, num primeiro momento, a gente usou o time para refinar o business case, e aí o business case explodia dinheiro em 3 dias, e aí existe uma maturidade de gestão para falar, tá, beleza, ninguém é tão otimista assim, e a gente foi refinando numa visão de, cara, quantas cirurgias eu faço por mês, quantos pacientes entram aqui e geram serviços complementares. Então a gente foi refinando isso, o papel sempre aceita tudo, então precisa tomar cuidado como planejar e quão otimista ou quão não otimista você é, mas a gente vem no nosso crescimento seguindo sim o que a gente previu, óbvio que com desafios que a gente talvez não tinha previsto, né? Então o começo de um hospital grande exige muito time, e um time que talvez você coloca todo mundo do zero ali para partir. E um desafio que eu enxergo vindo de outros mercados é gerar cultura, criar cultura. Isso, nenhum papel tem fórmula mágica, eu acho que é muito sobre você conseguir moldar as pessoas e achar as pessoas que estão comprometidas. Eu acho que talvez de business case versus o real, a gente fez o financeiro talvez em linha, o construir cultura a gente vem construindo de uma maneira talvez um pouco diferente do que a gente imaginou, mas com um resultado muito satisfatório, e acho que esse é um ponto de mercado veterinário que é bem diferente de outros mercados que eu passei. Então, criar cultura é mais complexo, ou pelo menos numa empresa do zero mais desafiadora versus vícios ou configurações já existentes do mercado. E por que você acha que é diferente nesse mercado? O que você encontrou de oposto, talvez, de outros mercados que você já conhece? Acho que você tem a visão do médico veterinário empreendedor, que faz a sua visão e gerencia do jeito que ele é educado ou que o mercado ensinou, e aí eu acredito muito que o mercado molda, né? O meio molda. Então, eu vejo o mercado moldado por comportamentos técnicos versus comportamentos não administrativos ali. Então, existe uma sofisticação hoje, né, que eu vejo de grupos e de players que vêm trazendo insights e conteúdo diferente do que um veterinário aprende dentro da sua residência, dentro da sua faculdade. E acho que essa é a visão que a gente vem construindo, né? Como eu trago uma visão de tecnologia aplicada ao negócio, como eu trago uma visão de gestão aplicada ao negócio, como eu organizo essas coisas de jeitos diferentes. Bom, seguimos aqui, a gente teve uma pequena interrupção por um bom motivo, chegou atendimento na sala ao lado que a gente estava gravando, e o cliente é sempre prioridade. Mas eu quero seguir aproveitando, Matias, a experiência corporativa que ele tem no mundo da gestão, já trabalhou com consultoria em outros negócios muito mais profissionalizados, mais bem estruturados. O que você traz, Matias, que esses outros segmentos com uma gestão mais avançada, mais profissional, fazem bem e que a gente pode trazer aqui para o mundo da gestão de um serviço veterinário? Acho que é sempre válido a gente tentar trazer coisas de outros lugares, não precisa reinventar a roda, tem muita coisa que já existe em outros mercados e a gente consegue aproveitar. Eu vejo talvez duas vertentes do que a gente pode trazer de melhor e fazer isso ser DNA de uma empresa. Então, uma é sobre dados, olhar dados, trazer métricas, e aí não são só métricas, receita, despesa, não, cara, volume, mapa de calor dos seus atendimentos, que horário você deveria priorizar para um agendamento versus o horário que talvez você tem demanda espontânea de pronto-socorro ou emergência. Então, eu vejo muito, se vocês olharem grandes empresas hoje, né, dizem que dados são o ouro, é o novo petróleo. Então, a gente eventualmente tem os dados, mas a gente talvez não faz muita gestão em cima disso. Então, tentar modelar o que eu tenho de experiência empírica, exemplo, estamos trabalhando muito, mas muito com que tipo de serviço, ou que tipo de atendimento, que tipo de patologia. Então, a visão de gestão de dados e usar isso na prática é, ao meu ver, fundamento para a gente evoluir gestão dentro do mercado veterinário. E aí existe um outro pilar que é sobre comunicação, cultura e equipe, que a gente começou a fazer coisas mais novas aqui no hospital. Então a gente implantou uma rotina de reuniões diárias com alguns times, e isso dá uma cadência, né? Então quando se fala de reuniões e alinhamentos, é sobre cadência de comunicação.
E a gente organiza hoje com o time veterinário técnico de atendimento reuniões diárias que discutem condutas, decisões corporativas, devolutivas de coisas que eventualmente a gente decidiu e talvez possam ser melhoradas. Então, acho que pilares de rotinas de conversa, e isso sendo amarrado com planejamento, com uma pauta, com uma ata, com alguma estruturação que gere valor para o time, parte 1. Parte 2, fundamento em dados para você conseguir olhar e entender efetivamente a sua operação, falando, cara, de noite eu não tenho demanda, então de noite eu posso fazer serviços mais baratos, porque já que eu não vendo, entre vender zero ou vender com desconto, eu posso vender com desconto se isso mover ponteiro. Então, acho que são esses 2 pontos de gestão, que são empresas que trazem bagagens em dados e conversas embasadas em dados e essa visão de gestão colaborativa de conversas com rituais mais claros, de cadências talvez mais aceleradas, né? A gente fazendo todo dia, que isso dá um pouco mais de celeridade nos problemas, nas resoluções, nas devolutivas. Então, acho que são talvez 2 pontos importantes que eu traria de benchmark de outros lugares. Isso é uma coisa que até a gente falou no episódio anterior, episódio número 3, a gente está aqui no episódio número 4, com o Dr. José Pedro, e eu estava contando para vocês, a gente estava conversando nessa pausa que a gente fez na gravação, no almoço, né, junto com o Renê, que trabalha aqui com vocês e tem feito um trabalho formidável junto com a equipe, para que a gente tenha uma equipe integrada, que sente que a gestão está próxima e eles estão trabalhando totalmente amparados pela direção do hospital, né? Com certeza. Acho que isso, se você olhar o mercado como um todo, né, o desafio talvez seja trazer veterinários que se sentem solo ou solitários e são autônomos ou autoesclarecidos para que você faça parte de uma visão cultura corporativa que é uma cadência de coisas que rolam, independente se sou eu que estou falando, se é o Leandro que está falando, não, existe uma linha do que a empresa ou do que o Amar entende que é conduta. Super importante. E você falou de dados, que eu acho que essa é uma falha de não analisar dados, não só no mercado veterinário, mas conhecendo o perfil do pequeno empresário, e a gente conversa com muitos, né? Também já atendi em consultoria outros setores e até prestando o próprio serviço de BI para outros setores. Algumas pessoas até têm o dado na mão, mas não param para olhar, para analisar. Então eu queria que você falasse um pouco mais do benefício disso e trouxesse talvez uma decisão prática que você tomou aqui, que talvez você nem até não sabia, mas quando você foi olhar o dado ele te surpreendeu. Acho que de decisão, ela é bagagem do meu histórico de trabalho, de consultoria, então como consultor você busca eficiência operacional como um dos pilares, né? E aí aqui a contrapartida é, tem um movimento, preciso de mais gente. E aí você vai entender quanta gente você precisa, ou em que momento você precisa, ou se são 2 pessoas ou é uma fila um pouco maior. Então a gente já teve discussões aqui de preciso de mais gente, tá apertado, e a gente moldar e falar, tá, eu entendi, mas na verdade tá apertado porque ontem tiveram 3 ao mesmo tempo ou seguidinhos, porque depois ao longo do dia existia um espaçamento entre atendimentos. Então isso, no calor, na emoção da operação, você fala, precisa de mais gente, precisa de mais gente. Mas na verdade quando você vai ver o dado, tudo bem, precisa de mais gente uma vez a cada 60 dias. Então uma vez a cada 60 dias talvez seja aceitável que você tenha uma fila de espera, que você tenha alguma coisa diferente de organização. A gente aqui tem alguns setores, então eles podem se ajudar. Então, o caso prático é discutir mais gente com o time veterinário, que às vezes está super demandado, mas não é uma demanda constante que justifique. O fundamento da operação é você conseguir enxergar padrões. Então, o time muitas vezes enxerga ontem ou hoje como, cara, tivemos muita coisa, foi muito puxado, o plantão foi difícil. E faz parte você ter esse contraponto entre, né, gestão, liderança e o time da ponta de execução, super válido, mas numa visão organizacional, entender qual é a constância desses picos e quando eles eventualmente passam a ser suficientemente relevantes para que você efetivamente traga mais gente. Então a gente já teve várias conversas sobre equipe que eram pontos fora da curva, ou
atendimentos que chegaram às 8 horas da noite, e aí tudo bem, eles efetivamente tiveram uma demora um pouco maior, foi um pouco mais corrido, mas não era algo assim que se justificava perenemente para a gente ter mais gente no plantão. Acho que esse é um primeiro insight de dados. Desculpa, a gente olha muito o mapa de calor dos atendimentos, volume, quem faz o quê, então eventualmente você tem muita gente no hospital, mas gente que consome que profissional? Gente que consome profissional de coleta, eventualmente é um tipo de profissional, gente que consome atendimento, é outro tipo de profissional, gente que veio fazer uma tomografia, outra equipe. Então, no geral, entender o que é o muito, né, e desmistificar ou categorizar ali o que é cada coisa, você consegue tomar decisões melhores numa visão de negócio e rentabilidade, porque senão você acaba sempre fazendo, né, para mais volume, mais pessoas, e não necessariamente seja isso. Você pode olhar para a tecnologia, então mais volume, mais eficiência, mais sistemas. A gente discute muito sobre conectividade entre os sistemas e como fazer essas coisas acontecerem em sinergia de dados. Mas acho que esse é um bom exemplo de decisão baseada em dados, que depois que você mostra, não tem muito por onde fugir. Tá bom, ontem foi muito caótico, mas anteontem não foi, antes de antes não foi. Amanhã talvez seja um pouquinho menos, então acho que esse é um bom ponto de análise. E dá pra gente se organizar melhor a partir disso para esses atendimentos. Sim, a gente já teve, vou contar um caso, a gente abriu o hospital e a gente teve a síndrome das 7 horas da noite, que é o tutor chega em casa, vê o seu pet não tão bem e corre para o hospital. Então a gente montou um posto intermediário de ter mais uma pessoa ali entre 6 e 9 da noite para atender essas emergências, e depois a gente foi entendendo que, à medida que o hospital foi ficando conhecido, as pessoas ou traziam antes ou depois, mas essa massa das 8 da noite ela foi se diluindo em atendimentos um pouco mais espaçados. E como que você vê, Matias, o problema de não tomar decisões baseadas em dados? O que pode acontecer se a gente fizer isso? Eu acho que entra muito na emoção, né? E aí você fala, cara, tem muito. Primeira linha, né? Você mexe com pessoas em negócios. A gente é um hospital, o hospital é basicamente serviço, muito do que a gente mexe são pessoas. Então, decisões em emoção, elas movem pessoas, talvez para caminhos bons ou para caminhos ruins. Então, é sobre contratar, é sobre demitir, é sobre mudar de posição. Então, eu entendo que se você não for um pouco mais estruturado na tomada de decisão, primeiro você vai estar mexendo em gente que talvez não precisa ser mexida. E aí depois você tem uma camada secundária de todo negócio, que é a parte financeira. E aí você fala, eu preciso comprar. Já tivemos discussões, vamos comprar mais um leito de UTI, vamos comprar mais bomba de insulina, vamos comprar mais bomba de infusão, vamos comprar. E aí às vezes você fala, cara, talvez não seja comprar, talvez seja remodelar o que a gente tem, talvez seja achar um outro caminho de prestação de serviço, ou eventualmente você fala, cara, tá bom, para um caso específico, esse infelizmente eu não atendo, porque a minha estrutura ela atende 70 e não 71, mas para 99% do tempo, eu rodo entre os 70 e não é 71. Então, eu vejo essas duas linhas assim de pessoas que talvez você mexa em caminhos que você se arrependa ou que você cause algum tipo de, não vou falar dano, mas algum prejuízo ou alguma trajetória que você não gostaria de tomar numa carreira profissional sua ou de outra pessoa que trabalha na equipe. E essa visão de aquisição, que aí é fluxo financeiro, de talvez comprar ou despender dinheiro por uma emoção de fazer algo que depois não é perene ou que depois não é tão recorrente, aí você fica com o capital imobilizado. Eu acho que o exercício é muito parecido com o que a gente falou no começo, né, do plano de negócio. Você faz planejamento, bota os números lá para ver se para de pé antes de tomar a decisão e não sai tomando no impulso. Sim. E nós, veterinários, e também o pequeno empresário no geral, muitas vezes é movido só pela emoção. A emoção também é importante, a gente tem que usar ela a nosso favor, especialmente no relacionamento com a equipe, com os clientes, é super importante. Mas muitas vezes quando se trata de gestão de números, a gente se equivoca se a gente toma uma decisão precipitada, né? É o que eu falo, né? O veterinário, às vezes a gente vai lá numa feira, se empolga a ver um equipamento e sai lá, né, com uma compra de 100 mil reais que não tinha sido planejada. Isso depois
pode valer a pena, pode ter sido uma coisa boa, mas muitas vezes o que eu vejo nos clientes é que não vale a pena e depois a gente tem que ficar pagando pelas más escolhas, vai lá e recorre a Pronamp para botar a grana para dentro para pagar as contas e várias dificuldades, né? E a gente tem um negócio aqui entre diretoria que não é só sobre número, eventualmente é sobre maturidade de pensamento. Então, no geral, decisões difíceis não são tomadas no dia. Elas são conversadas num dia, a gente espera dormir, a gente acorda e volta. Se a decisão for a mesma, tá beleza. Se ela for mais ou menos a mesma, a gente volta e reentende. E se ela for diferente, a gente sabe que a gente não está seguro o suficiente para que a gente tome a decisão. Então, a gente está falando de dados, gestão, mas às vezes é método, né? E o método nosso é entender, discutir, mas não cravar na pedra no dia. E a gente crava na pedra se ao longo da noite a gente não teve nenhum devaneio ou pesadelo de, cara, não era isso que eu devia fazer, e se tivesse um outro caminho. Então, às vezes não é só sobre o dado, eu acho que às vezes é sobre método, e aí vindo de consultoria, né, no final as grandes consultorias têm framework para tudo, que organiza o jeito de fazer e padroniza numa sequência. E aí você vai seguindo essa sequência, por mais que você não enxergue do começo ao fim a resposta, se você conseguir confiar e seguir no seu caminho, você vai resolvendo. E a gente tomou essa decisão de não tomar decisões no dia, e a gente já fez muitos bons negócios, muito boas decisões, esperando 12 horas de noite. Teve alguma decisão que vocês reverteram? Vocês falaram, não, isso aí vai ser muito errado? Várias. Muito bom. A gente aprende, e assim, toda empresa, eu acho que ela é somatória de quem está aqui, traz todos os seus conhecimentos, mas você gera um organismo novo. E esse organismo novo vai criando inteligência nova, histórico novo, background novo, apesar de ser soma das partes que a integram. E a gente tomou essa decisão de não fazer mais decisões no dia, por entender que a gente se arrependeu algumas vezes e falou, cara, putz, não era. E eu fui dormir pensando, e eu acordei no dia tendo imaginado um outro cenário, mas a gente já tinha dado decisão, palavra ou compromisso, e então foi algo aprendido empiricamente. Isso é muito legal porque pode ajudar, né, nosso colega que está assistindo, que às vezes é só ele para tomar a decisão. E isso é muito difícil. Eu queria que você falasse, Matias, da importância de um olhar de fora. O pessoal sabe aqui que a minha intenção não é ficar fazendo propagandas, tem que contratar a consultoria da VetUp de qualquer jeito. Claro que será muito bem-vindo se contratar. Mas isso é muito benéfico, ter esse olhar de fora. E você, como veio de consultoria e hoje contrata consultoria, né? Eu estou aqui, tem o Márcio Mota, tem o Renê. Você trouxe toda uma equipe boa de fora, com bagagem, para olhar para dentro do seu negócio. Sim. E acho que esse é um exercício muito saudável para o nosso colega fazer, seja com um consultor veterinário, seja com um consultor de negócio de outro ramo também, pode te ajudar muito, mas ter uma visão de fora é fundamental. Super. Vamos lá, acho que algumas coisas até brinquei, né? Falei que você estava aqui em São Paulo e saiu da toca de vir para cá. Eu acho que quando a gente faz o exercício de tirar a cabeça do nosso negócio para olhar outras coisas, você já ganha. Porque muitas vezes você cria visões viciadas sobre coisas que te incomodam e param de te incomodar. Eu sou engenheiro civil de formação, não sou veterinário, não falei isso no começo, mas toquei obra por muito tempo, e aí, ao longo da obra, você tem erros construtivos que vão sendo ajustados, mas ela passa a ser algo tolerável. Então, no seu negócio é a mesma coisa. Você tem alguma coisa que te incomoda, mas aí no primeiro dia você fala, eu resolvo amanhã. Aí no segundo dia você fala, putz, mas era ontem, e aí vou precisar fazer um negócio, e aí esse negócio para de te incomodar. Então acho que como negócio, a gente tirar um pouco a cabeça e escutar outras visões, outras vozes, é um exercício muito bom de reflexão, de auto-reflexão, de autoconhecimento e de maturidade de negócio para entender, fulaninho faz desse jeito, a outra empresa faz assim, o outro setor faz de um outro jeito. E aí, óbvio, o valor de consultoria, eu vim desse mercado, você traz muita bagagem de outras coisas que podem ser replicadas. Então, como consultor, eu trabalhei em muita empresa, e aí o grande ganho
é que você consegue levar boas práticas e bons conhecimentos para outros lugares que você passa. Então aqui é reflexo, sim, de muito do que a gente vivenciou em outros lugares e que a gente tenta implementar. Existem restrições? Sempre vão existir, mas a gente vai costurando e trazendo uma visão diferente para não ser mais do mesmo, para não cometer as mesmas gafes. E hoje você tem conteúdo à vontade. Então, não vou falar, não posso gastar dinheiro. Tem conteúdo à vontade de qualidade na internet. Tem gente super capacitada dentro do mercado que você pode contratar. Você tem inteligência artificial que você pode criar um agente e você bota lá o Elon Musk para ser seu conselheiro e ele pode dialogar com você. É o melhor dos mundos? Não, mas você vai ter uma troca com alguém, né? Então acho que o grande ponto é a troca. E aí você troca com o exterior, com consultores, com outros mercados. E isso vai sempre te levar para frente no seu negócio. Acho que um ponto importante aqui é que tem problemas que a gente está enfrentando que acontece duas coisas. A primeira coisa, a gente não para pensar nele e lidar com ele, que às vezes a gente conseguiria sozinho, ou com a ajuda dessas ferramentas, ou estudando. Isso é muito bom. Porque a gente vive aquele velho problema de estar muito no operacional e não parar para administrar e para planejar o negócio. O segundo grande problema é que a gente não sabe como resolver. E aí que vem um olhar de fora, né? Pego lá, ô Márcio, cara, a gente está passando por isso. Não, eu já enfrentei isso em outro lugar. Então, por exemplo, né, um problema recorrente que eu posso falar que hoje a gente já conseguiu resolver. Melhorar atendimento de WhatsApp em recepção. Sim. A gente vê lugares que é crítico e hoje eu tenho um framework dentro da consultoria para resolver esse problema. É do dia para a noite? Claro que não é. Mas eu fui mapeando ao longo dos anos o que é crítico para esse processo, para que a gente consiga resolver Sim. e melhorar. E acho que aí você tem uma junção de processos, equipe e ferramentas, né? Então, muitas vezes, as pessoas culpam a ferramenta. Porque o meu CRM não funciona, o WhatsApp é lerdo, mas às vezes você não tem o processo de trabalhar de prioridades, de fluxo de atendimento, e depois você tem toda a parte de capacitação do time, de conversas, scripts. Então, pessoas, processos e tecnologia andam junto e você vai organizando. Não tem pílula mágica. Você não resolve como quase qualquer outra dor ou doença, não é porque você vai tomar um comprimido hoje que amanhã está bem. Então você tem que fazer um tratamento, e aí os tratamentos às vezes são mais longos, menos longos, mas eles com constância resolvem, você consegue muito bem melhorar toda a dor de negócio. Por isso que é muito ruim quando a gente só fica preso dentro da empresa. E aqui você está assistindo esse vídeo já é uma coisa muito boa, porque você está pegando outras referências, vendo como funciona em outros lugares. Porque eu lembro uma cliente nossa tem um problema na internação, nada grave, né, não é de mortalidade, mas que o veterinário da internação não passava boletim para os clientes. Eles tinham uma rotina de passar os boletins e eles não conseguiam resolver esse problema. Talvez conversando com outro colega, com outra pessoa, ela tenha uma ideia de como resolver esse problema. Super. E acho que trocando, você sempre consegue algum benchmark e em conjunto, né? Falei que as empresas são junções de pessoas e que você gera uma história nova. Então, muitas vezes é sobre também entender que o novo precisa de um caminho novo. A gente já trouxe parceiros de negócio para dentro do hospital para tentar resolver problemas e soluções daqui com coisas pré-concebidas fora, e a gente já montou o produto aqui dentro. A gente já montou o produto de inteligência artificial dentro do hospital, que hoje é vendido para fora do mercado, mas a gente ajudou a conceber na dor. É isso, como eu resolvo isso? Porque quem está no negócio sabe aonde aperta. E aí é muito legal conseguir criar soluções, eventualmente soluções inovadoras, na troca. Acho que cada um tem a sua bagagem, mas juntos construímos muito melhor. E se unir com pessoas boas, ouvir outras opiniões. Ontem a gente estava aqui nessa sala que a gente está gravando agora, a gente estava em 5 homens aqui e trocando ideia. Foi algo muito produtivo que sozinho a gente não conseguiria fazer. Não faz. Cada um traz o seu pouquinho de contribuição e aí, eventualmente, você constrói em cima da ideia do outro e aí a ideia fica cada vez melhor e o outro constrói em cima da sua ideia. E é isso, assim, falei da solução de inteligência artificial e é real.
um parceiro de negócio nos procurou, falou, cara, eu tenho esse produto, vamos implantar? Eu falei, vamos. Mas, ó, topa conversar? Eu falei, topo. Aí a gente implantou, eu falei, ó, beleza, mas isso não resolve o que eu tenho de dor. Ele falou, como assim? Cara, minha dor não é onde você acha, minha dor é num outro setor. Então, vamos montar? Ele montou um produto em um fim de semana e aí todos ganhamos, porque no final ele tinha a vontade de criar, eu tinha a dor aqui dentro, e a gente entendeu uma visão diferente de como fazer. A gente faz isso com dados, a gente tem discutido projetos de CRM, de conversa com o cliente, é a mesma coisa, assim, pô, como é que cada um na sua visão consegue construir algo que para o negócio, para o time melhore a situação de trabalho e para o tutor gere mais valor e mais agilidade nas conversas, no atendimento e valor percebido no serviço. E você frequenta ainda outros nichos para trazer ideia aqui para dentro? Frequento, cara. Eu frequento. No começo do hospital, confesso que eu fiquei bem intocado. Então eu estava aqui imerso tentando entender, mas hoje eu frequento bastante e é algo que eu me tiro daqui para ir fazer benchmark, para ir escutar ideias novas e para a gente, cara, minimamente oxigenar um pouco a cabeça. Então eu frequento algumas palestras, alguns eventos, já fiz algumas imersões e é sempre, cara, sobre 2 ou 3 ideias que você tira. Talvez você não tire o dia inteiro de imersão, de solução mirabolante, porque eu falei antes, não existe pílula mágica. Mas, pô, às vezes você escuta alguma coisa e fala, aqui tem um negócio, aqui eu posso talvez mudar. Então, já tive alguns insights super relevantes dentro do negócio sobre atendimento, sobre eficiência operacional. Ainda troco com os meus amigos e colegas de consultoria, vira e mexe um almoço, alguma coisa, porque eles ainda trabalham nesse mercado. Mas eu me esforço para ir consumir conteúdo, seja presencial ou online, de fora, e no geral de fora do nosso ramo. Eu frequento um ecossistema que olha para a saúde, mas no final eu sou o patinho feio, eu sou o único cara da veterinária, o resto são saúde humana, que para mim é muito legal, porque eu olho outras vertentes e outros problemas que talvez daqui a 15, 20, 30 anos a veterinária se depare, mas eu estou pelo menos escutando essas ideias e esses debates que são super enriquecedores. Foi muito que aconteceu comigo. Eu até falei para os alunos numa aula recente que eu não estava mais frequentando os eventos de veterinária, porque veio a pandemia e eu tive algumas mudanças pessoais, filho nasceu, então trabalhando mais em home office. Mas em nenhum momento eu parei de frequentar, pelo menos online, e interagir com profissionais de outras áreas, especialmente do marketing digital, e eu pude aprender muitas coisas na parte financeira também. E eu trouxe isso para dentro, a parte de vendas, toda a parte comercial, aprendi fora e trouxe para dentro. Então, para o nosso colega que nos escuta, o que a gente sempre recomenda? E isso tem aula gravada minha vários anos atrás. Sai um pouco da empresa, conversa com um amigo de outro setor. Sabe, Matias, que no começo da VetUp eu tive a ajuda de um grande empreendedor que é dentista humano, não veterinário. E é um cara assim com uma visão empreendedora muito fora da curva. Então talvez você tenha um parente, um primo, um amigo de infância, que ele pode ser seu conselheiro, por mais que às vezes ele ainda não conhece o setor veterinário, mas vai ser uma pessoa muito boa de se conversar. Super. Acho que assim, se conselho fosse muito, muito bom, se vendia. Então precisa sempre tomar cuidado, mas assim, você escutar histórias dos outros e tentar construir a sua história ou trazer os seus embasamentos, né, para falar, cara, entendi que ele percorreu esse caminho, ele foi para cá, ele vendeu, ele comprou, a gente estava conversando no almoço sobre M&A. Pô, o que você faz para fazer um M&A? Cara, quão estruturado você tem que fazer? Quanto você tem que ter pensado antes de, eventualmente, ir ao mercado? Então, tudo é fluxo de planejamento e discussão, visão, né? A gente fala de plano de negócio. Cara, eu quero para onde eu vou, com quem eu conto. Se eu pegar empresas de outros setores, né? Pô, elas contratam as melhores cabeças ali, né? Acho que o Steve Jobs fala que ele não contrata pessoas melhores que ele para que ele fale o que elas têm que fazer. É pelo contrário, né? Elas têm que falar o que ele deve fazer. Então, acho que quando a gente troca com pessoas ou se envolve com pessoas melhores, as coisas fluem de um jeito que talvez você não precisa ter a inspiração ou o conhecimento, mas você consegue arquitetar a solução e as pessoas para mover seu negócio.
E a gente também estava conversando na hora do almoço, né, que acho que um grande problema de áreas técnicas, como o veterinário, é a nossa formação técnica. Não que isso seja o problema, mas a gente ficar só nisso. E quem se destacou é quem foi muito bom tecnicamente, mas também evoluiu nessa parte de business. Sim. E você, Matias, tendo estudado isso, você acha que é uma coisa que dá para desenvolver ou é uma coisa inata ali do empreendedor? Não, cara, eu acho que dá para desenvolver. Você tem algumas coisas que talvez sejam inerentes a você, então alguém que tem muito apetite a risco, pouco apetite a risco. Isso você talvez não aprenda a tolerar um pouco, mas tem gente que arrisca mais, arrisca menos. Mas em termos de habilidades adquiridas, comportamentos, visão de implementação, são coisas que você consegue desenvolvendo e acho que a força de vontade ela é o caminhão, né, a força motriz para que você vá mudando ou recheando o que você entende que talvez está falho, ou que poderia ficar um pouco melhor, ou que talvez vai virar o jogo do seu negócio. Então eu sou fã do estudo, assim, eu entendo que a capacitação ela te move e aí você tem tudo o que vem, né, embarcado com conhecimento novo, que é aplicar esse negócio, aplicar e testar e talvez não era dessa cor, mas da outra cor funciona, e aí você vai fazendo pequenas melhorias e pequenos sprints de implantação até gerar uma coisa que rode melhor no seu negócio. Então, sou 200% a favor de capacitação. Acho que quase tudo a gente muda. Alguns traços talvez não, mas para negócio eu acho que é muito tranquilo da gente conseguir construir coisas que eventualmente você não é tão formado dentro da sua linha de educação ou dentro do seu perfil de atuação, mas que é super complementar. Vamos pegar uma área específica. Gestão de equipe, liderança. A gente ouve muita reclamação, não consigo ninguém comprometido, a geração Z tem seus vários problemas. Você acha que nessa área também dá pra gente se desenvolver, aprender a ser líder? Acho que dá pra você aprender a ser gestor. Talvez ser líder seja muito, porque o líder é um cara que inspira, que traz um outro comprometimento, mas o ser gestor e fazer as coisas rodarem, cara, sim, se você tiver método. Então, falei um pouquinho antes, né? As reuniões diárias. Cara, tá bom, reunião diária. Para quê? Para organizar, para onde vamos, o que estamos fazendo, para onde fomos, o que não gostamos. Então, é muito mais sobre metodologia. Método de contratação, por exemplo. Conexão com pessoas. Então, eu quero ser gestor. Tá bom, você precisa se importar com quem você gere. Sim. Não adianta você falar, eu mandei fazer e eu já mandei 3 vezes. A pessoa não entendeu talvez o que você pediu. Então, acho que muitas das vezes é super possível que você consiga gerenciar equipes com habilidades adquiridas que você vá treinando em cima de métodos e trocas e ajudas com pessoas que eventualmente já percorreram o caminho e podem te ajudar. Então, super acho que você consegue sim se desenvolver. Acho que talvez ser um líder nato existem traços, mas mover pessoas super treinável. Matias, vamos supor que você encontrou um amigo de infância e você descobriu que ele é veterinário hoje e ele tem uma clínica que não anda muito bem. Quais seriam as suas principais dicas para ele melhorar esse negócio? Vamos lá, dicas. Eu não daria dicas antes de perguntar algumas coisas. Então, às vezes a gente acha que tem um problema e o problema está em outro lugar. Então, talvez o primeiro bom conselho seria perguntar algumas coisas. Como estão? O que foi? Como você vinha? Você nunca rampou ou você já rampou e hoje você está caindo? Porque às vezes o negócio não anda, mas ele nunca andou. Então tá bom, é um patamar de alguma coisa que você tem que resolver. Outra é, eu crescia consistentemente, em algum momento eu parei de crescer, ou estou caindo. Então acho que o primeiro grande papo seriam perguntas para entender, porque não existe pílula mágica e fórmula mágica, mas acho que é entender qual é a dor e aí ajudar a esmiuçar o motivo dessa, talvez, frustração, ou seja, eu não consigo atender tanto paciente. Tá bom, mas você faz gestão do paciente que está lá? Não faço. Então, se a gente está olhando numa visão puramente financeira, se você olhar o LTV das pessoas, eu tenho
30 pacientes em carteira que vão recorrentemente. Se esses pacientes fazem um serviço, pô, eles vão dar uma receita. Mas se eu fizer uma gestão do relacionamento e organizar, talvez os meus 30 valham por 90, 100. Então, eu incentivaria a que a pessoa conseguisse achar qual é a frustração do negócio, porque acho que às vezes a gente está tão enfiado no problema que a gente não sabe qual é o real problema. Ah, eu não faturo. Tá, mas não fatura o quê? Não, todo mundo não fatura? Ou é o seu setor A que não fatura, o seu setor B que não cresce, o seu setor C? Então, acho que tentar entender, a gente falou um pouco de dados, então é tentar achar o que é, e aí, acho que você fez a pergunta e eu volto com a afirmação, né? Buscar inspirações, contextos, outras coisas, porque os negócios são cíclicos, né? Mas sem dados é muito difícil nesse momento, né? Porque eu também atendo isso. E quando você não tem os dados, fica muito no escuro para tentar resolver esse problema, porque você não sabe qual que é o problema que você tem para resolver. E o dado não precisa ser dinheiro. Não. O dado pode ser, a gente estava discutindo ontem, o dado pode ser tempo de atendimento. Porque quando eu quero crescer volume, se eu demoro muito para atender, eu tenho uma capacidade finita de equipe. Então, eu acho que dado é super relevante para que você entenda o que você precisa fazer e qual é a sua dor. E aí, nenhum de nós tem talvez uma história tão nova e tão diferente, tão disruptiva, que nenhum outro empreendedor tenha passado. Então, acho que é buscar inspiração e reflexão, consultorias, ajudas e etc., do seu problema identificado, porque muitas vezes eu acho que o grande ponto é não saber qual é o problema. E aí, se você não sabe, vou fazer analogia técnica, né? Se eu não sei qual é o tipo de cardiopatia que esse cachorro tem, cara, talvez eu trate errado. Ah, mas é no coração. Mas tem tanta coisa que dá pra fazer no coração. Então acho que é uma coisa, tem tanta coisa que dá para dar certo ou dá para dar errado no negócio, que se você não entender aonde você não vai conseguir resolver. Então talvez o grande papo fosse ajudar a identificar qual é a real dor ou qual é o real problema, porque aí daí você consegue traçar um plano, senão vai virar achismo. E para esse perfil técnico, Matias, que está muito no operacional, mas é o dono da empresa, o CNPJ está lá, é dele, talvez tenha um sócio ou outro, mas é dele, mas ele sente o negócio estagnado. O que você falaria para essa pessoa começar a melhorar esse negócio? Acho que a primeira coisa, até de exercícios de terapia, é identificar o problema, a segunda é pedir ajuda, né? Então, a gente falou um pouquinho de aonde eu posso pedir ajuda. Você pode pedir ajuda para um consultor, você pode pedir ajuda para o seu time, porque muitas vezes o chão, né, de fábrica, ou o cara que está na ponta, tem insights super valiosos de a gente não vende porque o nosso produto é caro. Pô, mas eu ali na ponta talvez não sabia que, vou falar qualquer número, né, a minha vacina estava mais alta que o mercado. Então, trocar e entender ali com a operação é super relevante. A gente numa posição de liderança, sim, tem alguns distanciamentos do operacional, mas muito do seu problema ou até da sua solução está com o seu time. Está ali dentro para falar, cara, todo mundo que vem aqui não faz X. X por quê? Pô, porque fulano falou isso, Beto falou isso. Então tá bom, então temos um problema desse produto X, que ou está muito caro, ou a gente não tem meios para ofertar, ou eu não tenho um benefício real de incentivo ali para que a pessoa veja o valor desse tipo de serviço. Então acho que troque com o time, procure ajuda e busque capacitação. Acho que esses são pilares que talvez as pessoas acham que tem alguma coisa muito mirabolante para resolver, mas você pode muito bem trocar com o seu time, trocar com pessoas que estão ali, que vão te dar ideias. Tem um caso super legal de literatura, que é sobre problema de envasamento de pasta dentária. Então, cara, existia uma indústria que tinha um problema no envase, porque as caixas ficavam vazias. Uhum. Então, como resolver? E aí todos os engenheiros, né? Putz, o que a gente vai fazer? Como a gente vai fazer? E uma pessoa da operação resolveu com uma verba infinitamente menor, que foi basicamente soprar as caixas com um ventilador e cada caixa vazia era derrubada, caixa cheia ficava na esteira. É o cara da operação. Uhum. Né? Então acho que a gente talvez
não dê muita voz, mas possa dar mais voz para quem está junto com a gente, apesar de falar, eu sou o dono, eu eventualmente dou as diretrizes, mas talvez você não saiba a dor do seu cliente tão na ponta, mas eu atendo. Tá, mas talvez você atenda um pequeno grupo, você atenda alguns casos e não todos os casos. Então acho que esse também é um bom ponto de reflexão. Isso só vai funcionar se a pessoa tiver uma rotina de gestão. Sim. Um tempo com a agenda fechada, a gente sempre insiste nisso. Não é um dinheiro que vai estar sendo perdido porque você deixou de atender. Porque enquanto você está pensando, você pode resolver muitos problemas que vão gerar muito mais faturamento. E a gente incentiva aqui no Amar a anotar os aprendizados. Então, assim, talvez a gente errou algumas coisas no mês e cada erro é uma oportunidade de aprendizado. A gente consolida essas, vou chamar de insights, mas são aprendizados. Fala, putz, quando o cachorro é muito grande, não cabe na baia de cima. Tá bom, é óbvio, mas se eu não deixar anotado que quando tiver cachorro grande não usar a baia de cima ou lembrar da baia de baixo, talvez a outra pessoa que não viveu o problema no mês passado repita. Ou passe pela mesma aflição de não saber gerenciar. Então, busque conhecimento, mas também anote seus aprendizados. Mas eu não tive um aprendizado. Tá bom, anote os erros, né? Ou anote o que te gerou desconforto, dúvida, dor. As pessoas me ligam muito. Tá, te ligam muito para quê? É para problema ou para decisão? Para decisão. Será que eu não posso montar uma política com essas decisões? Política de desconto, política de parcelamento. Não, mas é cada um. Tá, mas se você fizer um pedaço macro que organize 80% da demanda, os outros 20% você vai conseguir dar conta de ser você, dono da clínica, dono do hospital, que vai dialogar. Mas acho que essa inteligência volta para dados, né? É sobre anotar numa planilha, num papel, e depois trabalhar um plano de ação para isso. Muito bom, Matias, para a gente ir encaminhando para o final aqui, me fala como que você está sentindo o mercado veterinário, as mudanças que têm acontecido e as suas expectativas para os próximos anos. Boa, vamos lá. Acho assim, pegando até a história do Amar, a gente começou, né, pelo começo do Amar, e eu contei um pouquinho da história, que a gente é formado por alguém que não é do mercado. Então acho que o mercado ele tem um potencial de crescimento / remuneração que traz gente de fora, então acho que isso vai ser cada vez mais constante, ou pelo menos consolidado, de players da humana virem para a veterinária, outros players trazerem investidas para dentro do mercado e montar algum negócio, alguma solução, soluções de inteligência artificial que eventualmente são voltadas para um negócio, podem ser talvez lapidadas para ter um fit mais com o ramo veterinário, com o ramo da saúde. Então acho que esse tem um ponto de mais entrantes no mercado, isso fato, consolidado, dá para pegar um monte de número disponível. O que vai subir o nível da gestão da exigência, né? Aí você traz gente de outros mercados que trazem bagagens que recheiam o mercado de uma maneira mais, talvez, robusta ou com ideias de fugir um pouco do mais do mesmo, ou de fiz sempre assim, então acho que esse é um ponto dado. A gente tem pressão financeira, então apesar de ser um mercado rentável, você tem um cenário, no geral, político-econômico que gera aflições financeiras, então os tutores têm sim uma restrição de como eu pago, o que eu priorizo, como é que eu fomento eventualmente prevenção e não só a urgência era muito mais cara. A gente rodou uma pesquisa no passado aqui no hospital para entender um pouco mais do público, né, e o que essa pessoa tem, quantos pets ela tem. Se essa pessoa tem 3, 4 pets, talvez eu possa olhar ela de uma maneira diferente. Então, entendendo que o público vem enxergando o mercado com olhos de importância, então, o meu pet precisa de saúde, mas às vezes o meu bolso não compra saúde. Então, acho que você tem uma pressão financeira do mercado, que aí exige gestão de fluxo de caixa, organização, isso de maneira geral. E eu vejo, não tem como não falar, mas eu vejo uma pressão dos planos de saúde e talvez a gente esteja vivendo 30 anos para trás do que a medicina humana passou. Então, se eu pudesse talvez dar algum insight, é que se a gente se inspire talvez naquele caminho da humana, para entender o que rolou e quais foram os problemas, para que a gente consiga trilhar
alguma coisa lateral. Então a gente tem sim pressão financeira, os planos vêm, mas eventualmente você tem coisas que não param de pé nessa pressão financeira e a medicina humana já passou por isso. A gente pode buscar referências, buscar trabalhos, buscar notícia de coisas que rolaram. Vejo isso, vejo uma visão de dados, sistemas e inteligência artificial mais talvez promissoras, e aí o que eventualmente não tinha tanta abertura para discussão de dados e tecnologia, a gente vai ter, seja isso no diagnóstico, seja isso no atendimento. Acho que a gente ainda está bem atrasado, né, no mercado veterinário de tecnologia, como Super. vê em outros setores, né? A gente conversou bastante sobre isso em off aí no almoço. Sim. E tem muito o que avançar. Você tem muito player que é construído cilado, né? E hoje talvez a grande visão de empresas robustas são as sinergias entre sistemas, módulos e ecossistema de dados que geram uma inteligência muito maior, né? Então, acho que a gente vai ter movimentos de sistemas, de disrupções ali, não estratosféricas, mas de coisas que talvez são engessadas, que se desengessem um pouco, que se conectem um pouco mais. Então, minha visão, tentando resumir, tecnologia, tem que estar, seja no atendimento, no diagnóstico ou na eficiência operacional, pressão financeira, acho que tem, por mais que a gente fale que tem famílias, né, multiespécies, que tem apenas o cachorro, apenas o gato como filho, ainda existe uma restrição para pagar serviços mais caros ou mais elaborados. Existe, acho que, uma visão de difusão de conhecimento, então o que eu não conheço eu não prescrevo, e aí o que é novidade talvez não é fomentada porque as pessoas não conhecem e não divulgam, e tem esse mercado de mais entrantes que eu vejo com bons olhos, assim, acho que a gente cresce como ecossistema no todo, e o Amar tem muito disso, a gente quer fazer um negócio diferente, queremos estar em um ecossistema mais saudável, com mais colaboração, com mais troca, mais capacitado, não só como empresa rentável, saudável e lucrativa, mas dentro de um negócio de saúde próspero no todo. Mas fica bem claro, né, que aquele perfil de empresa antigo, que era só o veterinário, às vezes uma secretária, e que ele não fazia nada de marketing, não controlava nada no financeiro, é muito difícil de continuar nos próximos anos. Muito difícil. Eu acho que esse perfil, ele eventualmente é o especialista que faz alguma coisa, entre aspas, volante, mas e mesmo assim, você já vê gente que é muito mais estruturada como especialista e acaba sendo uma empresa que não tenha um atendimento físico, uma sede física, já tem muito mais processo de gestão, de conversa, de comunicação, de marketing. Acho que você tem um bom caminho nesse cenário. A gente precisa formar na parte de gestão, porque senão é o que a gente sempre fala, nunca os negócios vão atingir o potencial. Sim. E você falou sobre os planos de saúde, eu gravei 2 vídeos, até um pouco polêmicos, sobre o assunto, e tá aqui no nosso canal, eu vou deixar na descrição. Um falando se os planos de saúde vão destruir o mercado, e o outro vídeo falando como não depender de planos de saúde e não precisar ficar dando desconto para o cliente. Então tem toda uma argumentação minha lá bem completa, vale muito a pena assistir isso. É isso que a gente faz, talvez seja muito isso a filosofia aqui do Amar Vets, de atender com excelência, para que o cliente queira ter um serviço único e queira pagar por isso porque ele está procurando atenção. Coisa que, às vezes, no plano de saúde, não é que é um modelo ruim, mas às vezes não dá para fazer isso e a gente tem que escolher qual modelo de negócio a gente quer operar. Super. E aí tem muito a gente falou do plano de negócio lá no comecinho do papo, né? Cara, o que eu quero ser, para onde eu vou, eventualmente surgem coisas no meio do caminho, mas você tem que ir adaptando e entendendo, eu uso ou eu não uso, eu aceito ou eu aceito que eu não vou aceitar, e aí o que eu vou fazer para me diferenciar, e aí são talvez visões de convicções, testes e aprendizados. Então, tá bom, não faço serviço A, mas ok, e se eu fizer, dá certo? Não dá, talvez dê. Aí não estou falando nem de plano, estou falando de adaptabilidade de negócio no geral, né? Então, a gente já criou serviços
que a gente não imaginou criar no meio do caminho. A gente pensou lá no começo, disse, priorizou, mas em algum momento oportuno apareceu e a gente pivotou e falou, cara, lembra lá? Tava ali conectado, vamos acelerar. Então, acho que ter consciência de onde você quer chegar é super importante, seja para você conseguir rampar receita, driblar os desafios de plano, driblar outros desafios econômicos, gerar mais valor, montar combos, pacotes e jeitos que de alguma maneira as pessoas se sintam confortáveis. A gente não falou, mas no final as pessoas procuram acolhimento e confiança, né? Sim. Então se eu confio, eu levo. É mais caro. Então, qual o preço da sua confiança? Qual o preço do fazer errado? Então, esse é um ponto super crucial, assim, o que você precisa gerar de reputação e gerar confiança te trará muito provavelmente bons frutos de fugir de regra, né, de batalha de preço, ou de eventualmente ser o mais caro e ainda assim vender. Para falar, cara, tá bom, mas eu confio no Leandro e, cara, vou comprar o serviço do Leandro, mas o outro vende mais barato. Tudo bem, mas eu confio no Leandro. E aí a gente tem um bom relacionamento. Então, acho que esse Muita é um bom gente ponto. quer pagar mais por um atendimento melhor e não encontra. Sim. Isso acontece em muitos outros nichos, não só na veterinária. Sim. Muito bom. E se você quiser também melhorar essa experiência do cliente, para que ele seja atendido de uma forma única na sua empresa, a gente vai fazer um workshop presencial aqui em São Paulo, agora em abril de 2026. E junto a esse workshop a gente vai visitar aqui o Amarvets, vão conhecer a estrutura, a gente vai ter uma palestra com a equipe administrativa para conhecer melhor como eles administram o hospital, você vai poder fazer perguntas, então vai ser uma interação muito rica. E também no outro dia eu vou dar um workshop bem completo sobre como você pode implantar na sua empresa essa experiência única. Eu mapeei mais de 30 pontos de contato com o cliente e a gente vai colocar qual que é a experiência ótima e como a gente pode fazer para obter isso. Eu já dei esse workshop online e foi muito produtivo e agora a gente vai reproduzir isso presencialmente em São Paulo. Aqui na descrição vai ter o link para você saber mais desse workshop e para você também poder vir aqui conhecer o hospital. Na descrição também eu vou deixar os contatos aqui do hospital. Se você é veterinário, se tem interesse em trabalhar aqui, fazer parte da equipe, em ser parceiro, encaminhador aqui para o Amarvets, também tem um leque de serviços gigantesco. Você será muito bem-vindo. Para a gente encerrar aqui, Matias, também fala um pouco mais do que vocês podem oferecer para os veterinários parceiros e às vezes até de outros estados. Vamos lá, acho que eu falei um pouco de como o hospital nasce e a gente se enxerga como complemento. Então, hoje, talvez a diferença de confiança que eu falei um pouquinho antes é sobre como a gente trabalha o relacionamento, seja com o veterinário ou seja com o tutor, na base da confiança, e aí a gente se enxerga como complemento de serviço de parceiros que eventualmente encaminham. Então eu não preciso ser alguém no mercado que vou ser olhado como rival, e a gente sim como complemento, então a gente pode ajudar o mercado e os veterinários com atendimentos em horários que estão fechados. A gente é 24/7 e eu brinco que a gente inaugurou em setembro e nunca mais fechamos um dia. E setembro de quando? Que tanto faz, porque no final, quando a gente abriu, a gente está desde então. Você tem a chave da porta? Cara, a gente não tranca a porta, né? Então esse é um negócio engraçado, que é isso, a gente está aberto em horários que as pessoas não estão, que é um baita negócio. A gente tem serviços que eventualmente um pequeno empreendedor não consegue mobilizar capital, então a gente tem um centro cirúrgico com microscópio, com arco cirúrgico, com fluxo laminar, com uma sofisticação de equipamentos que muitas vezes não cabe no bolso de um pequeno empreendedor. A gente tem tomografia, exames de imagem, laboratório próprio. Então acho que, de maneira geral, a gente se enxerga como um porto seguro para alguém que precisa de uma demanda e pode confiar, e aí de novo é sobre confiança e sobre capacidade técnica, que a gente acredita que a gente pode mudar e pode talvez ajudar muitas pessoas, muitos animais e muitos veterinários nessa talvez jornada de construção de saúde animal. E fica o convite então, se você é de São Paulo, da região, e precisa desses serviços,
conte com a estrutura da Marvets. Realmente eu confio, porque eu conheço e ajudo a que isso seja melhor a cada dia, e a gente vê que com essa equipe, com certeza a qualidade é cada vez melhor. Agradeço ao Matias por me receber. Vocês puderam ver alguns vídeos aí ao longo da apresentação da estrutura, e realmente é uma estrutura formidável, que eu queria ser um veterinário parceiro aqui, se eu morasse aqui pertinho, né? E se eu ainda atendesse como especialista, com certeza poderia, né? Mas por enquanto vai ficar meio difícil. E é muito legal ver o quanto vocês estão crescendo e evoluindo. Boa, muito bom. Obrigado pelo papo, pelo convite da gente bater essa bola. E, cara, fica o convite aí para todo mundo que estiver assistindo. A gente está sempre de portas abertas para conversar, trocar, visitar. Acho que a gente, dentro do nosso propósito, tem essa visão de criar um ecossistema melhor. E um ecossistema melhor pode ser, estou com dúvida, não sei o que fazer. O Leandro falou que eu podia pedir benchmark. Vem cá, bate um papo com a gente está sempre aberto para discussão. Óbvio que tem limites de agenda, mas o exercício de vir ao hospital pode ser o seu exercício de sair da sua toca lá e pegar uma referência diferente, pegar um jeito diferente, um layout que talvez você não tenha visto, um fluxo que talvez você não tenha entendido. Então acho que estamos sempre de portas abertas para troca. Acho que a gente, como mercado, cresce muito. Isso é muito saudável. Então faça isso, sai um pouquinho, mas já que você está aqui no YouTube também, comenta esse vídeo se você gostou, se fez sentido para você, para a gente continuar produzindo conteúdo relevante. Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para que quando saia novos vídeos você receba. Eu estou programando várias novas entrevistas, tem muita gente boa aí na minha agenda e eu quero que você siga acompanhando tudo e aproveite muito esse conteúdo, tá? Tem as outras entrevistas que eu já fiz. E se você precisar de uma ajuda específica também, entre em contato com a nossa equipe para a gente avaliar como a gente pode te ajudar em consultoria, serviço de gestão de tráfego ou até mesmo com o sistema de BI. Eu te vejo então no próximo episódio.